Neste vídeo nós vamos gastar um tempinho para responder a seguinte questão: o dom de línguas cessou? E se cessou, aonde está na Bíblia que ele iria cessar ou deveria cessar? Esta é uma questão muito importante. E é possível ter o dom de línguas hoje? Deus pretendia que isto fosse um dom permanente ou temporário? Vamos examinar este assunto de três formas: biblicamente, funcionalmente e historicamente. Biblicamente, podemos começar lendo 1 Coríntios capítulo 13, onde diz o seguinte: o amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilada. Quando eu era menino, falava coisa de menino, sentia como menino, decorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino, porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conhecemos em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Eu não li todo o capítulo de 1 Coríntios 13, mas eu só li do versículo 8 ao 13. Neste capítulo, Paulo está enfatizando a importância do amor. E o amor que Paulo fala aqui é o amor ágape, o amor de Deus. Os coríntios tinham muitos dons espirituais, mas faltava amor. Eles colocaram grande ênfase em suas habilidades e dons, mas neste capítulo, Paulo mostra a eles que essas coisas são muito inferior ao amor. Nos versículos citados, que eu citei aqui, Paulo está mostrando a permanência do amor. Ele cita 3 dons milagrosos que são profecias, ou profecia, línguas e conhecimento. Também chamado de ciência. Aqui ele afirma passariam. Profecia, línguas e ciência passariam. Em contraste, o amor nunca falha. Ao interpretar a passagem, é importante observar o seguinte: a passagem não diz que o dom de línguas continua até que venha o que é perfeito. Aquilo que é perfeito marca o fim do que é descrito como sendo em parte. Os dons sobrenaturais de conhecimento e profecia. Leia o versículo 9 na sua própria Bíblia, este capítulo, por inteiro, mas o que eu estou dizendo está no versículo 9. As línguas são deixadas para trás no versículo 8 e não são mencionadas novamente no capítulo. Isso significa que aquilo que é perfeito não tem relação com o dom de línguas. Isso é confirmado pelos fatos de que o mesmo verbo no grego é usado para profecia e conhecimento no versículo 8. No grego, esta palavra é katargio, enquanto o verbo usado em relação à cessação, que vai cessar a língua, é diferente. No grego é pauo. Profecia e conhecimento são agrupados, ou profecia e ciência são agrupados. Mesmo ocorre simultaneamente e param ao mesmo tempo e da mesma maneira. Eles correm, ou seja, a profecia e a ciência, elas correm simultaneamente e param ao mesmo tempo e da mesma maneira. Línguas, por outro lado, fica isolada aqui. Não apenas os verbos no grego são diferentes, no versículo 8, mas as vozes do grego também são diferentes. Em referência à profecia e conhecimento, o verbo, como eu já disse, é katargio. Está na voz passiva, futura. Isso significa que a profecia e o conhecimento, ou ciência, serão interrompidos por algo fora deles mesmos, alguma ação ou evento. Em referência à língua, o verbo, como eu já falei, é pauo.
P-A-U-O, pauo. Está no futuro da voz média, e isso significa que as línguas cessarão por si mesmas, ou literalmente elas cessarão por si. Robertson, um entendido em grego, afirma: eles cessarão automaticamente por si mesmos. Ele está dando a interpretação deste verbo. O verbo pauo, traduzido por as línguas cessarão, denota uma cessação, uma finalização. Vão finalizar. Cessação final. Não pode ser entendida como um lapso temporário. Muito debate centrou-se na frase, aquilo que é perfeito. Passemos agora para esta frase, o que significa. Sem entrar em detalhes, pois já tratei disto em outro vídeo, parece haver duas interpretações possíveis. Aquilo que é perfeito refere-se à conclusão da Escritura. O verbo grego telion, traduzido por perfeito, refere-se ao clímax de um processo. Refere-se a algo que está parcialmente aqui, está se desenvolvendo no momento e um dia chegará à conclusão. Esta palavra grega, telion, ou telion, é usado em Tiago capítulo 1, versículo 25, e eu vou ler o versículo onde está esta palavra. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Quando o cânon foi concluído, a necessidade dos dons reveladores, sobrenaturais de conhecimento e profecia cessou. A palavra de Deus foi dada de forma gradual. Leia Colossenses capítulo 1, versículo 25. E a revelação de Deus atingiu seu clímax com o cânon completo. Se a expressão em parte se refere à transmissão da verdade divina através do conhecimento e da profecia, ou da ciência e da profecia, aquilo que é perfeito deve se referir à conclusão e ao clímax dessa transmissão. A expressão aquilo que é perfeito refere-se à nossa perfeição final quando o Senhor vier. É uma outra interpretação. De acordo com esta interpretação, o conhecimento e a profecia continuam apenas de forma geral, ou seja, o conhecimento continua no sentido de compreender as Escrituras. A profecia continua no sentido de pregar a palavra. Como já notamos, a cessação ou o cessar das línguas não está relacionada com aquilo que é perfeito. Como já dissemos, a palavra grega para a cessação das línguas e também a sua posição no grego é que ela ia acabar por si mesmo com o tempo. Somente o conhecimento e a profecia continuam até que venha o que é perfeito. Portanto, o dom de línguas já cessou automaticamente e definitivamente. Vamos ver agora se essa interpretação é válida funcionalmente. Como já notamos, o ensino claro de Paulo era que as línguas eram um sinal para judeus incrédulos, e isto eu destaquei em outros vídeos. Deve-se notar que depois de Pentecostes o Evangelho foi pregado primeiro aos judeus. Deus graciosamente convidou seu povo a se arrepender nos primeiros dias da era da igreja. O Evangelho não estava sendo pregado amplamente aos gentios naquele período. O judeu tinha prioridade. Todo esse tratamento especial chegou ao fim quando o Evangelho chegou aos gentios. Através do livro de Atos, as ondas crescentes do Evangelho podem ser rastreadas. Atos capítulo 1, versículo 8, resume o livro. Diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Em última análise, a nação de Israel rejeitou a oferta de misericórdia de Deus por meio de Jesus Cristo, e o Evangelho foi transferido para todos aqueles que invocar o nome do Senhor será salvo. É interessante que, no último capítulo do livro de Atos, Paulo diz aos judeus
Bem falou o Espírito Santo pelo profeta Isaías a nossos pais, dizendo: vai a este povo e dize: ouvindo ouvireis e não entendereis, e vendo vereis e não recebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e seus ouvidos estão surdos, e os seus olhos estão fechados, para que não vejam com os seus olhos, e ouçam com os seus ouvidos, e entendam com seu coração, e se convertam, e eu os cure. Seja-vos, pois, conhecido que a salvação de Deus é enviada aos gentios, e que eles a ouvirão. Portanto, esses versículos estão no capítulo 28 de Atos, do versículo 25 ao 28. Hoje Deus não está oferecendo o evangelho exclusivamente aos judeus. Esse período de tratamento especial passou. Portanto, a necessidade de sinais acompanhantes para os judeus também desapareceu. Portanto, podemos concluir que o propósito para o qual o sinal foi dado deixou de existir quando o evangelho voltou para os gentios, quando o evangelho se voltou para os gentios. Podemos provar historicamente que o dom de língua cessou? Vamos finalizar este vídeo com isto então. É muito interessante observar o seguinte: em Hebreus capítulo 2, versículos 3 e 4, o escritor se refere a sinais milagrosos no passado. Vamos ler junto esses versículos. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, que a princípio começou a ser falado pelo Senhor e foi confirmado a nós por aqueles que o ouviram. Deus também lhes testificou com sinais e prodígios e com vários milagres e dons do Espírito Santo, segundo a sua vontade. É interessante que o escritor não diga que Deus estava presentemente dando testemunho da mensagem por meio desses sinais. Ele está olhando para um tempo no passado, quando esses eventos ocorreram. A Epístola aos Efésios é uma das cartas posteriores de Paulo. Nesta epístola, ele faz uma lista de dons dados para o benefício da igreja. E é interessante que ele não menciona esses dons, sinais, que são descritas nas primeiras cartas escritas de Paulo, 1 Coríntios capítulo 12. Note o que Paulo diz aos Efésios: e ele deu, falando do Senhor Jesus Cristo, ele deu dons, e ele deu alguns apóstolos, e alguns profetas, e alguns evangelistas, e alguns pastores e mestres. Ele deu essas pessoas às igrejas. Efésios capítulo 4, versículo 11. É significativo que o falar em línguas não aparece na lista. 17 epístolas foram escritas depois da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nenhum deles ou nenhuma delas sequer menciona falar em línguas ou qualquer outro dom de sinal. As línguas não são mencionadas na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Após a restrição, melhor dizendo, após a destruição de Jerusalém pelo exército romano, sob o comando de Tito, no ano 70, conforme profetizado pelo Senhor Jesus em Lucas capítulo 19, versículo 41 a 44, não há mais menção de falar em línguas. A nação de Israel praticamente deixou de existir como uma entidade única e os judeus foram espalhados entre as nações. Os chamados pais da igreja concordam unanimemente que sinais e maravilhas milagrosos, incluindo falar em línguas, não estavam operando no final do primeiro século. Do que já foi dito até aqui, podemos concluir que o verdadeiro dom de falar em línguas cessou, possivelmente já no ano 70, e certamente na época em que as Escrituras foram concluídas. Conforme predito pelo apóstolo Paulo, o dom de língua cessou automaticamente e definitivamente. O propósito do dom de língua não existe mais. Os registros históricos bíblicos e seculares concordam que falar em línguas cessou
no final do primeiro século, e deixamos claro que falar em línguas aqui se trata de um idioma falado e entendido pelos homens.